No ar, JBC, edição da noite, com Paulo Berengues. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um Jornal Brasil Central, edição da noite. E nesta edição a gente vai, de alguma forma, dar continuidade àquilo que a gente faz no dia a dia. A gente fala muito sobre política, porque tudo passa pela política. E se a gente não ficar atento, se você, telespectador e eleitor, não ficar atento na hora de votar, você vai acabar botando gente lá naquele cargo que depois vai retribuir da forma que você menos gosta, da forma que você menos espera. Eles surpreendem você fazendo coisas que você repreende e que você não aceita de forma alguma. Mas aí já é tarde, já houve a votação e ele já está no cargo. Muito bem, a gente quer saber herança que os prefeitos atuais vão deixar para as suas cidades, para os seus cidadãos. A gente tem falado inicialmente aqui de Goiânia, de Senador Canedo e de Aparecida de Goiânia. Vamos mostrar muitas coisas dessas cidades, mas outras coisas que ficam escondidas, outras coisas que você não consegue entender bem, interpretar bem, né, por parte dos políticos. Hoje a gente vai colocar os políticos, né, sob observação. A sua observação. E a primeira observação que eu quero que você faça é sobre esta fala do ex-presidente Lula num encontro que ele teve com blogueiros. Veja. Se tem uma coisa que eu me orgulho neste país, e não bate a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da Polícia Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual, mas eu duvido. Este desafio foi feito por Lula durante encontro com blogueiros. E o povo respondeu. Somos nós, né? Também nas ruas o povo diz o que um bom prefeito deve fazer. Toma vergonha. E o povo responde a velha pergunta. Você se lembra em quem votou nas últimas eleições? Anulei todo meu voto. Não lembro. Pois é, não se lembra, mas ajudou a colocar alguém no cargo que hoje pode estar contrariando as suas vontades, as suas necessidades. Muito bem, para participar do programa de hoje, eu fiz o convite a um político. Só que ele também é jornalista. Então ele vem hoje na condição de jornalista, vem na condição de político. Ele, como político, conhece bem o meio, né? E a gente espera que ele seja, como sempre foi aqui, sincero para dizer o que anda acontecendo dentro desse meio político e que está tão reprovado, tão mal visto pela população brasileira. E, ao mesmo tempo, como jornalista, que nos ajude a analisar fatos que são gerados pelos próprios políticos. Estou falando do vereador Tairone de Martino e colega jornalista Tairone de Martino. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Tairone? Vou tratá-lo por Tairone como jornalista, como amigo, como colega de profissão. Boa noite. Tudo bem, boa noite. Obrigado também, amigo jornalista Paulo Berengues, a todos que estão nos acompanhando. Vai ser um prazer a gente poder discutir os temas gerais, não ficar num tema específico da minha função de vereador, mas eu, como jornalista, contribuir para discutir os temas gerais da nossa cidade, do nosso país. É o que eu espero. E a gente tem muitos, mas muitos temas. Vamos até Aparecida, vamos até Senador Canedo, vamos aqui em Goiânia levantar matérias que possam ser analisadas pelo Tairone, por mim e por você, telespectador. Lembrando que o programa é ao vivo e eu quero muito, mas quero muito a sua participação através do nosso WhatsApp, 8200-3223, 8200-3223. Você, por favor, se identifique logo no começo da mensagem para a gente saber o seu nome, o seu bairro, o bairro onde você mora, ou a cidade onde você mora, se você mora no interior, e dê a sua opinião, né? A gente começou com essa fala do Lula. Ele disse que não há ninguém mais honesto nesse país do que ele. Você concorda? Sim ou não? E por quê? Dê a sua opinião. Mande o seu recado para nós. Mas nós temos também outros destaques. Polícia apresenta quadrilha que vendia carros roubados pela internet. Um deles passou pela vistoria do Detran sem problemas.
Vai ser investigado, sim, de que forma procedeu essa vistoria lá no órgão responsável, mas não é a primeira vez que acontece. Descaso total. Prefeitura de Goiânia não faz manutenção dos viadutos da Avenida 85 e o risco de acidentes é grande. Cair em cima de um carro, de um motoqueiro, isso aí vai causar um acidente terrível. Muito bem, a gente começa o nosso programa ouvindo então, mais uma vez, essa fala do ex-presidente Lula, ontem durante um encontro com blogueiros no Instituto Lula, lá em São Paulo. Ele disse, em resumo, que não existe pessoa mais honesta do que ele nesse país. Muito bem, ele fez uma provocação ali, junto às pessoas que estavam nessa entrevista coletiva, e a gente levou essa provocação para as ruas. A provocação dele, naturalmente. A gente levou a pergunta dele, a afirmação dele para as pessoas dizerem o que pensam. Vamos ver também o que o goianiense pensa a respeito desta fala do ex-presidente Lula. A declaração foi dada durante café da manhã com blogueiros nesta quarta-feira no Instituto Lula. O ex-presidente disse que não há ninguém no Brasil mais honesto que ele. Se tem uma coisa que eu me orgulho neste país, e não bate a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da Polícia Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual, mas eu duvido. Fomos às ruas de Goiânia saber. O ex-presidente Lula é tão honesto quanto prega? De maneira nenhuma. Pelo contrário, eu acho que ele é muito desonesto. Acho que é brincar com a cara de qualquer cidadão, porque todo mundo acho que tem consciência do que ele fez com o país, a situação que ele deixou o Brasil. Não concordo, você me desculpe, que ele que me desculpe, né? Não dá. Ele só não tem o nariz igual ao do Pinóquio, mas é um mentiroso igual ao Pinóquio. Eu acho que ele conhece poucas pessoas no país. Porque não tem quem é mais corrupto que ele no nosso país hoje, acho que não tem. Ele tem grande responsabilidade pelo que nós estamos passando e pelo que o país está passando, né? O senhor conhece pessoas mais honestas que o ex-presidente? Somos nós, né? Todos nós, praticamente todos nós brasileiros, né? Acho que 90% das pessoas são honestas, né? Agora, a classe política é decepcionante. O senhor é mais honesto que o ex-presidente Lula? Eu creio que sim, porque minhas mãos são limpas, né? Meu coração é puro e minha alma é cristalina. Sem dúvida nenhuma sou. Sou, velho. Mas sem dúvida nenhuma sou. Tá aí a reação, né? Presidente Lula, presidente, quando a gente fala presidente, é facultativo, né? Que a gente possa tratá-lo ainda como presidente. Mas esse presidente Lula disse o que queria e agora está ouvindo o que a população também quer dizer. E pelo WhatsApp já vem a provocação também, a resposta do Lorival Mendonça, aqui de Goiânia, dizendo o seguinte: quanto ao Lula, diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Zé Dirceu, Collor, etc, etc. O senhor pertenceu ao PT, mas eu quero que, como jornalista, o senhor analise essa fala de Lula. Primeiro assim, o Lula é um mestre em falas de efeito. Agora é um absurdo uma fala dessa, da forma como ele coloca, ou seja, ninguém mais honesto, principalmente citando, inclusive, instituições sérias, que têm pessoas idôneas, como, por exemplo, as igrejas, que, obviamente, tem pessoas que, em todos os lugares que não são corretas, mas também tem pessoas muito sérias. Polícia Federal, Ministério Público. Ali pareceu um recado claro em relação a essa Operação Lava Jato, principalmente, né? As outras operações também. E o que eu achei mais estranho é que no mesmo momento em que ele deu essa fala de efeito, falando que é o mais honesto, ele também disse que não se pode condenar e o PT precisa perdoar o Zé Dirceu e o Genuíno. Ou seja, o Zé Dirceu que foi pego de novo numa outra operação. Existia um discurso dentro do PT, inclusive na época eu participei muito, ouvi muito isso dentro do partido. Não, ele está defendendo o partido, ele fez pelo partido, foi caixa 2, mas depois ele caiu e apareceu em outra operação. Ou seja, ele fala que é o mais honesto e defende pessoas que estão
comprovadamente condenadas pela justiça brasileira. Quero a sua opinião, né? Nosso WhatsApp, 8200-3223, 8200-3223. Aí na tela aparece também nosso endereço do nosso site, www.pauloberings.com.br. Você pode também, se quiser, mandar seu e-mail e pode mandar também a sua mensagem durante todo o dia. Mande sugestões de entrevistas, de entrevistados, de reportagens, tudo aquilo que você gostaria de ver aqui no programa, mande que a gente vai atender ao seu pedido e colocar aqui no ar, tá bem? Vamos lá. Em decorrência de coisas como essa, aí eu já falo com um jornalista, né, Tairone de Martino, que a população está cada vez mais descrente na classe política, não é isso? O senhor como político sente isso? Na verdade, assim, as pessoas antes tinham algumas esperanças e as pessoas começam a criar esperanças. E o Lula se vendeu, até por essas frases de efeito, e a gente viu que ele é mestre em fazer isso, ele se vendeu muito tempo como sendo a esperança do Brasil, a possibilidade do Brasil, o PT se vendeu como sendo essa possibilidade, e quando as pessoas colocam o Lula lá, colocam a Dilma lá e percebem na prática que não é nada disso do que eles pregavam, e aí você começa a perceber e criar essa possibilidade de colocar todo mundo na mesma vala. Eu acho que existem pessoas sérias na política, sim, claro. Mas, infelizmente, nós vivemos num momento em que, até porque os maiores exemplos, como, por exemplo, o presidente da Câmara Federal está envolto em corrupção, o presidente da República está envolto em corrupção, ou seja, então, várias pessoas participando de vários processos de muita corrupção e a Polícia Federal em cima. Muito bem. Pesquisa feita pelo IBOP dá uma dimensão também dessa situação em relação aos prefeitos, por exemplo. A pesquisa foi direcionada exatamente para essa eleição municipal agora do ano de 2016. Prefeitos atuais conseguirão se reeleger ou prefeitos que já não podem mais ou não queiram mais concorrer farão seus sucessores? A pesquisa ouviu os brasileiros sobre isso. Veja o que ela diz. De acordo com pesquisa realizada pelo IBOP, divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo este mês, menos de 1/3 dos brasileiros pretende votar no atual prefeito de suas cidades ou em candidatos apoiados por ele. 40% das pessoas ouvidas preferem escolher um candidato da oposição e 16% não pretendem votar em ninguém. Pouco mais de 30% dos eleitores estão indecisos. Segundo a pesquisa, candidatos de oposição têm mais chances nas regiões Centro-Oeste e Norte, 46%, contra 23% dos governistas. Segundo a pesquisa, alguns partidos terão mais dificuldade no próximo pleito eleitoral. Apenas 17% do eleitorado pretende votar em candidatos do PT e 14% em postulantes do PMDB. Tairone, sua análise sobre esses números. Primeiro, assim, eu acredito que isso demonstra a falta de gestão do país, porque você tem um problema nacional e esse problema nacional ele começa a afetar geral, os governos estaduais e as prefeituras. Como a próxima eleição é de prefeitura, são os que vão sentir primeiro. E a gente percebe aí que tem um outro fator que não está exemplificado na pesquisa, mas que a gente precisa perceber, que é a necessidade do pacto federativo. O que é que acontece? Hoje os recursos são todos concentrados no governo federal. Então as prefeituras não têm muitas condições de trabalhar. E aí não tem condição de executar o básico, ou seja, que é o asfalto, que é a saúde, que é o tampar buraco, principalmente nesse período de chuva, que é não planejar a cidade. E aí a gente percebe que muitos prefeitos também não têm essa condição administrativa, como é o caso de Goiânia, que a gente percebe que não existe um planejamento para suprir essa crise econômica e essa falta de possibilidade de conseguir recursos no governo federal. Mas a crise acaba servindo de pano de fundo, acaba servindo de desculpa, na verdade, né, para os maus prefeitos. Porque boa parte dos prefeitos aqui em Goiás não foi atrás de recursos em Brasília, não foi atrás de parcerias com iniciativa privada, etc., etc. E ficaram esses 4 anos, 3 anos já e pouco, passaram o tempo todo reclamando da crise, que não tem dinheiro e não fizeram nada. E está tudo junto, ou seja, primeiro você tem um problema que de fato precisa ser resolvido, que é o pacto federativo. Mas aí o prefeito que não tem iniciativa, que não percebe outras possibilidades, porque, por exemplo, não é só recursos no governo federal, não. Tem entidades internacionais que financiam obras, ações, e que se a prefeitura tiver um planejamento eficaz, tiver pessoas corretas, sérias, que têm capacidade de ir atrás, ela vai conseguir sim recursos. O próprio BID, né, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que financiou
aqui o Parque Macambira-Nicuns, que está pela metade. E que ficou parado durante mais de 10 anos para sair do papel. E que ainda, quando foi executado, é executado com uma capacidade de não fazer a obra bem feita. Tanto é que a gente viu, além de estar pela metade, a gente viu tantas coisas que aconteceram com as obras que aconteceram, que foram concluídas. Desabou, né, que o teto da guarita, morreu um rapaz eletrocutado porque se encostou num poste que estava energizado, quer dizer, serviço mal feito também. Isso tudo reflete. E aí você citou, então, já colocou o prefeito Paulo Garcia no meio da história. E reflete, inclusive, Paulo, na possibilidade de conseguir mais recursos. Porque, obviamente, essa entidade, por exemplo, o BID, ele vai analisar o que está acontecendo nas obras de Goiânia e vai avaliar se compensa investir em outras obras no município de Goiânia. Vamos lá, o Bruno Bezerra, setor Vila Resende, diz o seguinte: se o Lula é o mais honesto, então quer dizer que todo o povo brasileiro entrou aqui uma ligação aqui, me cortou, mas vamos lá. Então quer dizer que todo o povo brasileiro é bandido? Só pode, foi o que Lula quis dizer. Entendeu assim o Bruno Bezerra, do setor Vila Resende. Vamos lá, falando de prefeitos, ainda sobre prefeitos, a pergunta básica é a seguinte, que eu tenho feito ao longo dos programas: que herança os prefeitos vão deixar para as nossas cidades? Nós fomos às ruas para saber do goianiense. Que é mais importante que um prefeito deixe como herança para a cidade? Veja o que eles dizem. Na sua opinião, o que um prefeito precisa fazer para deixar uma boa herança para a sua cidade? Esta pergunta foi feita para cidadãos que estavam na Avenida Anhanguera, no centro de Goiânia. As respostas foram variadas. O prefeito tem que deixar benfeitoria para os moradores da cidade, porque o povo é que elegeu ele e o povo quer benefício. Em primeiro lugar, eu acredito que ele tem que ser honesto. Eu acredito que ele tem que ter planejamento. Eu acho que precisa dar mais atenção para o povo, para o que o povo diz a respeito, né? Ele precisa manter o verde, né, para a cidade ficar arborizada, que eles estão querendo desmatar tudo. Tomar vergonha. Tomar vergonha e trabalhar e ajudar o povo. Entre os principais pedidos estava ela, a saúde, que na opinião da população está precisando de atenção. Você pode deixar uma boa herança na nossa cidade, cuidar do povo doente, um bom hospital, um bom atendimento, né? Vai melhorar mais nos hospitais públicos, né, no SUS, né, porque está muito a desejar. Tem que fazer muita coisa. Goiânia está muito defasada, na saúde pública principalmente. A saúde está um caos. Mexer na saúde, né, principalmente, na educação. Os jogos vêm aí, precisa, né? Em tempos onde a cada dia novos casos de corrupção são descobertos no Brasil, um dos principais pedidos dos goianienses entrevistados foi mais honestidade. Nossa, tem muita coisa, viu, que precisa fazer, viu? Começar com honestidade, né, que eles não têm, né? Acho que ele devia cumprir com o que ele promete, né, nas campanhas. É o começo de tudo. O prefeito tem que fazer ter mais honestidade com os seus eleitores, né? E fazer uma boa campanha mais para pegar os seus fiscais, porque hoje tem que fiscalizar os fiscais. Alguns fizeram uma pequena confusão e foram logo criticar o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia. Precisa fazer tudo, porque ele não está fazendo nada. Você vê uma chuvinha do dia, o que está essa inundação, esse absurdo, esse prejuízo que as pessoas estão tendo por aí. É inúmeras coisas que ele não está fazendo. Pegou aquele mutirama lá, demoliu aquela quantidade de imóvel lá, para fazer o quê? Não, tá uma vergonha esse prefeito aí. Conversa vai, conversa vem, lá vem o prefeito Paulo Garcia no meio da história, né? É inevitável, né, que isso aconteça. E essa história do Parque Mutirama é verdadeira, quer dizer, demoliu ali uma série de prédios, inclusive ali a academia que existia ali do Pinheiro, né, a pretexto de servir de estacionamento para o Parque Mutirama, só que ficou, o estacionamento ficou aqui, o Parque Mutirama ficou a 300 metros de lá, quer dizer, quem vai deixar um carro aqui e andar 300 metros com crianças no colo? Resultado, nós mostramos aqui, o estacionamento virou estacionamento do supermercado que tem lá em frente, né? Gratuito. Agora estão falando em cobrar, mas virou gratuito. Quer dizer, a população está brava. Não, a população está brava e com razão. Por exemplo, essa pergunta aí, o que precisa fazer um prefeito para dar certo? Em Goiânia, por exemplo, primeira coisa, precisa trabalhar, porque a prefeitura já fecha as portas
1 hora da tarde, ou seja, diminuir o expediente e trabalha só meio período. Então, como que você faz uma gestão dar certo trabalhando meio período? Então, já é um grande problema. Depois, ter planejamento. Você não pode fazer uma gestão sem planejar. As coisas não podem sair da cabeça de uma hora para outra. Agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos investir nisso. E você faz obras, coloca várias coisas e não termina. E terceiro... Começa uma, não termina, começa outra, não termina, vai ficando. E aí vai ficando tudo. E terceiro, que eu acho também, a gente precisa mudar muito a relação na política, também dos eleitores com os seus candidatos, mas principalmente dos políticos com os seus eleitores. Por exemplo, essa questão de você fazer indicações políticas para a unidade de saúde, para o CAIS-Tal, para o CAIS-Tal, para o CAIS-Tal, ou para um órgão específico, outro órgão. Você não coloca gente que deveria estar ali com a competência necessária, você coloca apadrinhados políticos e aí isso não vai dar um efeito na hora final do atendimento da população, porque a pessoa não tem a capacidade técnica para aquilo e você sustenta uma Câmara Municipal que depois vai ser submissa ao Poder Executivo. Verdade. Falando sobre planejamento, interessante hoje uma nota no blog Goiás 24 Horas, né, que lembra aqui o exemplo de Michael Bloomberg, foi prefeito de Nova York. E ele trabalhava sobre 4 pilares. E eu vou ler os 4 itens e ao final o senhor diz se isso foi aplicado aqui. O senhor conhece bem Paulo Garcia, porque o senhor foi inclusive assessor dele direto durante muito tempo. Tá. O Michael Bloomberg, prefeito, ex-prefeito de Nova York, dizia o seguinte: primeiro, o bom prefeito, o prefeito, para ter sucesso e atender a necessidade da população, deve implantar projetos estruturantes para resolver uma questão social ou econômica grave que prejudique o desenvolvimento da cidade. Se tem, então, um problema social ou econômico que prejudique o desenvolvimento da cidade, o prefeito deve implantar projetos estruturantes. Paulo Garcia fez isso? Não existe isso em Goiânia. Segundo, aprimorar os serviços de atendimento aos cidadãos. Fez? Muito pelo contrário, você reduziu o atendimento da população, colocando a prefeitura para trabalhar meio período. 3, criar eficiência, fazer com que a administração municipal trabalhe mais, atenção, prefeito Paulo Garcia, trabalhe mais e de modo mais ágil. Não existe. Aliás, tudo na prefeitura, e aí é importante a gente refletir sobre isso, é feito no papel. Você não tem nem desenvolvimento tecnológico para fazer um sistema de você entrar na internet, mandar um documento, esse documento ir para outro espaço, ou seja, tudo lá é no papel, indo de uma sala para outra, para mostrar que não existe eficiência tecnológica em Goiânia. E você conhece bem lá, porque você trabalhou durante muito tempo lá dentro, no gabinete do prefeito. E por último, incentivar o envolvimento da população na gestão e garantir a transparência administrativa. A gente viu isso com o IPTU, né, que é totalmente ao contrário, ou seja, o projeto do IPTU, principalmente quando era aquele aumento que eu fiz aquela campanha toda dos 400% de aumento, ele chegou na Câmara para ser votado e ninguém, nem mesmo os vereadores da base, tinha ciência do que era aquele projeto. Um absurdo também. Então, se isso aqui chegou às mãos do prefeito Paulo Garcia, essas 4 orientações de Michael Bloomberg, veja bem, prefeito de Nova York, e lá ele implantou e conseguiu êxito. Se isso aqui chegou às mãos do prefeito Paulo Garcia, muito provavelmente ele deve ter feito isso assim? Eu tenho certeza absoluta. Deve ter sido isso. Vamos lá, opiniões de telespectadores. Opinião que vem do Júnior 3 Ranchos, dizendo o seguinte: como é que o Lula fala um absurdo desse, né? O Lula... faltou uma palavrinha aqui, mas eu vou ler do jeito que você mandou. O Lula é o 6º homem mais do Brasil, mais alguma coisa que eu não entendi o quê. E diz o seguinte: de que jeito, né? Como é que ele pode dizer uma coisa dessa? Como disse Hélio Bicudo, que foi um dos fundadores do PT e conheceu o Lula morando numa casa de 40 metros quadrados. E hoje, diz aqui o telespectador Júnior 3 Ranchos, só o avião dele custou, quanto? 500 mil dólares? Eu não tenho informação sobre isso. Enfim, não posso dinheiro afirmar não está faltando. Está faltando memória também nas pessoas, porque as pessoas depois reclamam, como eu disse na abertura do programa, não dá tempo. Não dá tempo. Estão me avisando aqui que hoje tem um horário político, quinta-feira tem um horário político. Oi? 1 minuto para chamar o comercial? Vamos ver se dá tempo de ler então essa opinião aqui de telespectadores, que vem do Luiz Freire Amaro Filho, mora no setor universitário, acha que todos os atuais políticos devem renunciar, todos, e acabar com a reeleição em todos os cargos, acabar com um político profissional.
Obrigado pela participação. Obrigado. Agradeço ao telespectador. Convido você para continuar ligado. Nós temos um intervalo de 5 minutos aí com esse horário político agora, mas em seguida a gente vem e com muito mais assuntos e com as suas opiniões. Nosso WhatsApp 8200-3223. Fique ligado, a gente volta já. Polícia apresenta quadrilha que vendia carros roubados pela internet. Um deles passou pela vistoria do Detran sem problemas. Vai ser investigado sim de que forma procedeu essa vistoria lá no órgão responsável, mas não é a primeira vez que acontece. Descaso total. Prefeitura de Goiânia não faz manutenção dos viadutos da Avenida 85 e o risco de acidentes é grande. Se cair em cima de um carro, de um motoqueiro, isso aí vai causar um acidente terrível. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Flexibase, soluções inteligentes para ambientes corporativos. Indústria de móveis para escritório, especialista em desenvolvimento de ambientes dinâmicos e agradáveis, com mobiliários que aliam qualidade, conforto, ergonomia e design diferenciados. A Flexibase fabrica uma diversidade de linha mobiliária para atendimentos ao segmento público ou privado, como mesas, armários, poltronas, carteiras escolares, poltronas para auditório e tudo que a sua empresa precisa. Flexibase, a qualidade do seu conforto. Se queremos mesmo um país melhor, a mudança tem que começar com a gente, em cada município. É com a união de todos que iremos construir o país que queremos. Pensando nisso, o PRP desenvolveu um inovador sistema de gestão, o Plano de Metas, um projeto criado por técnicos especializados nas mais diversas áreas da administração pública. Em 2016, o PRP vai percorrer o país para apresentar e debater o projeto com os brasileiros. PRP, um novo projeto para o Brasil. Participe! Sábado e domingo tem Paulinho Azeitona apresenta a videoclipe. Dicas de baladas, cinema e informação sobre o que acontece em Goiás, Brasil e mundo no Gintin News. Então fica combinado assim, a gente se vê sábado às 4 horas da tarde e também aos domingos, meio-dia, aqui na TV Brasil Central. Um lugar para ouvir boa música, um espaço seguro para as crianças e para você acompanhar o guia cultural da cidade. Um ambiente interativo com uma programação feita para quem gosta de qualidade. Acesse semais.com.br, o portal de conteúdo da cultura, 24 horas à sua disposição. De acordo com pesquisa da BBC, a TV... Interrompemos nossa programação para a transmissão de rede nacional obrigatória.
agora é o PSTU. Na vida, muitas vezes, você tem que escolher entre dois lados, dois times, duas paixões. A sociedade também é assim. Reis e servos, senhores e escravos, capitalistas e trabalhadores. Mas hoje, na política, nos apresentam dois lados da mesma moeda. Dois lados iguais. O lado dos ricos, dos banqueiros, das grandes empresas, do agronegócio. Nenhum desses lados representa a classe trabalhadora. Eles defendem a mesma coisa. Atacam as aposentadorias, aumentam os preços, são responsáveis pelas demissões. Garantem Bolsa Empresário e Bolsa Banqueiro bem maior que Bolsa Família. São cúmplices do desastre ambiental de Mariana e deixam impunes a Vale e Samarco, que financiaram suas campanhas. A classe trabalhadora não deve apoiar nenhum lado desta moeda. Fora todos eles. Eleições gerais já. Construir nas lutas um governo socialista dos trabalhadores formado por conselhos populares. Vivemos em uma democracia em que só os ricos têm vez. A eleição de um deputado custa 6 milhões de reais. Isso mesmo. Imagine a eleição de um governador ou de um presidente. A maioria dos políticos foi financiada por grandes empresários ou por banqueiros. Prometem uma coisa na eleição, mas depois não governam para o povo. Todo político deve ganhar o mesmo salário de uma professora ou um operário. O povo deve ter o direito de tirar do poder o político que prometeu e não cumpriu, sem ter que esperar 4 anos. É hora de construir novas ferramentas de luta. A classe trabalhadora, a juventude e os setores populares estão lutando muito. É necessário e possível unir todas estas lutas, fazer uma greve geral para fazer os ricos pagarem pela crise, e não os trabalhadores. Mas as antigas organizações estão aliadas aos patrões e aos governos. Umas defendem Dilma, outras defendem Aécio e Eduardo Cunha. Elas deveriam romper com todos eles e virem para o lado de cá, com a CSP com lutas, para construir uma greve geral. Todo trabalhador sabe que quando uma ferramenta quebra, é preciso trocá-la. O mesmo acontece com as nossas organizações. Se elas deixaram de ser ferramentas de luta para serem instrumento dos patrões e do governo, está na hora de construir novas organizações para continuar lutando. A CSP com Lutas é uma nova ferramenta de luta que está sendo construída e está junto com muitas entidades e movimentos, chamando a unidade de todos, um espaço de unidade de ação para formar uma frente de lutas que não esteja em nenhum dos lados da moeda, nem do governo, nem do PSDB. Venha para o lado da classe trabalhadora. Vamos construir uma alternativa a tudo que está aí. Só nós, trabalhadores, podemos mudar tudo isso que está aí. Nós ocupamos as escolas de São Paulo e nós vamos à plenária de lutadores. Estamos aqui nas ruas contra o aumento da passagem, contra a privatização do metrô. E temos que construir uma nova ferramenta para lutar pela estatização da Vale e Samarco sob controle dos trabalhadores. Por moradia, todo mundo para a plenária nacional de lutadores. Aqui no Rio de Janeiro tem o caos da saúde, as demissões e o aumento da passagem. Precisamos de novas ferramentas de luta. Estudantes e trabalhadores juntos numa alternativa para esse país. Não podemos aceitar as demissões em massa como na CSN. Os bancários também precisam de uma alternativa para lutar contra os banqueiros e os governos. Aqui na GM, temos lutado contra as demissões. É hora de unificar as lutas por emprego e em defesa dos nossos direitos. Vamos construir uma alternativa independente dos governos para unificar as lutas. Alguns setores de esquerda, como o PSOL e o MTST, se aliaram às velhas organizações numa frente para defender o governo. Isso é um erro. Precisam romper com os governistas e virem para a luta contra todos eles. Precisamos de um novo partido, operário, revolucionário e socialista. O PT fracassou e se transformou nisso que está aí, porque se aliou aos patrões e aos seus partidos para ganhar as eleições e governar com esse Congresso corrupto. Abandonou as reivindicações dos trabalhadores para defender os interesses dos bancos e das grandes empresas. Precisamos de um novo partido que organize os trabalhadores, mas não para ser outro PT, que só pensa em eleições, alianças e Congresso Nacional. Essa é a nossa diferença, por exemplo, com o PSOL. Um novo partido tem que priorizar a luta dos trabalhadores. A luta por um governo socialista dos trabalhadores que funciona através de conselhos populares, que pare de pagar dívida aos banqueiros, que estatize os bancos, estatize sob controle dos trabalhadores as empresas privatizadas, que proíba a remessa de lucro para o exterior, entre outras medidas. Só assim vamos libertar os trabalhadores dessa vida de exploração. E teremos justiça e igualdade para os negros, indígenas, para as mulheres, LGBTs e todos os oprimidos. Venha com a gente construir esse partido, operário, revolucionário e socialista. Venha para o PSTU.
PHS acredita? O PHS acredita nos brasileiros que sonham com uma sociedade mais justa, capaz de superar os desafios e fazer do nosso país o orgulho das futuras gerações. E como eu posso ajudar o Brasil? Participando. A política precisa de sua voz e atitude. Filie-se ao PHS. Venha defender suas ideias e seja candidato a vereador ou a prefeito na sua cidade. A BPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à BPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Promed, planos de saúde empresariais e familiares pensados para você. Com o plano Promed Familiar, você tem acesso a uma excelente rede credenciada, pronto-socorro 24 horas e outros serviços criados para atender a sua família. Para garantir o bem-estar da sua equipe, o plano Promed Empresarial oferece serviços de consultas, exames, internações e cirurgias. Promed, porque na vida precisamos de confiança. 3097-3800. Muito bem, estamos voltando, recebendo hoje o vereador, mas jornalista também, Tairone de Martino, para a gente comentar fatos do dia e falar principalmente sobre coisas da política. Lembrando, nosso WhatsApp 82003223, 82003223. Eu peço a você que faça as mensagens bem diretas, objetivas e que se identifique logo no início para a gente saber o seu nome. Como fez aqui o Divino, dizendo o seguinte, Divino fala o seguinte, o Lula está de gozação com a população. Como é que ele pode explicar a fortuna da família, que tanto falam, né, dessa fortuna que até hoje não se comprovou, né, mas não se sabe o porquê isso não aconteceu até hoje. E ele diz o seguinte, além disso, ele ofende pessoas honestas que madrugam todos os dias para ganhar um salário de fome. O ex-presidente, diz aqui a Ana Maria do setor central, o ex-presidente pode afirmar isso sim, porque não sabe o significado da palavra honesto. Ele não se orgulha de dizer que não estudou. Quer dizer, opiniões de telespectadores indignados, né, com essa história da declaração do ex-presidente Lula. Diz aqui o José Paulino, na minha opinião, Lula mais sujo que pau de galinheiro, aquela coisa toda. Se ele é o mais honesto, imagina o mais desonesto. Tem aqui também uma outra participação dizendo o seguinte, Paulo, vamos torcer para que a frase desse cara de pau do Lula chegue como a gota d'água nos ouvidos do juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato, para que eles façam o que todos nós da população esperamos que eles já deveriam ter feito há tempos. Enfim, colocá-lo no lugar onde ele deveria estar por subestimar a inteligência do povo. Opinião do Daguerre de Melo, do setor oeste. As pessoas estão com isso vivo na cabeça, né? Porque é coisa recente. Mas, e coisas um pouco passadas, né? Eu deixei essa chamada, digamos assim, no ar, no final do bloco anterior, para saber como está a memória das pessoas quando o assunto é política. As pessoas se lembram em quem votou? Veja só. 2016 é ano de eleição. Em outubro serão eleitos novos vereadores e prefeitos. Mas será que a população sabe em quem votou nas últimas eleições? O senhor se lembra em quem o senhor votou para deputado estadual em 2014? Não lembro. Não me lembro. Para prefeito? Para prefeito? Também não. Vereador? Também não. Estadual? Não, deixa eu me lembrar. Federal... Moço, para ser sincera, eu não estou lembrando de nenhum. A senhora se lembra em quem a senhora votou para deputado estadual em 2014? Galhardo, não sei. Foi uma coisa assim, não lembro mais. Rapaz, votei nulo. Não votei. Foi nulo. Para prefeito, você lembra? Também nulo. Vereador? Também. Anulei todo meu voto. Não, eu prefiro não declarar, mas eu sei sim. Para prefeito, o senhor se lembra? Lembro. Não lembro.
Não lembro, não. Eu tô tão revoltada com política que eu nem votei mesmo, na verdade. Não. Não lembro. Para prefeito? Também não. E vereador? Também não. O eleitor tem memória curta? Tem. Encontramos eleitores que se recordam em quem votaram, mas apenas na década de 1980. Eu votei em 86 para essa última eleição. Eu não saio da minha casa de eleição, não. Também nunca mais? Nunca mais. Tem meu título legalizado, arrumadinho, mas nunca mais votei. Joguei. Nunca precisei de título. O que o senhor fez com título? Joguei fora. É essa situação, né? Quem está indignado joga fora, quem está indignado vota nulo, branco, não vai. Ou quando vota não se lembra, né, em quem votou. Eu acho que a população precisa fazer o discernimento. Obviamente, todo mundo tem o direito de votar nulo, branco, mas tentar escolher aqueles que elas julgam melhores. Mas, infelizmente, se a população fiscalizasse mais, a gente teria aí políticos que iam ser depurados e sairiam aqueles que sempre estão envolvidos em coisas erradas. Verdade. Que é o que a gente faz todos os dias aqui nos nossos programas, que é exatamente isso, chamar a sua atenção. Muita gente fala, política, programa de política é um programa chato. Chato nada. A política manda em tudo na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Então, se você não acompanhar o que está acontecendo, o que um está dizendo, o que o outro está dizendo e o que estão fazendo, você sempre vai ser refém dessa situação. Então, a única forma de você mudar é ter consciência, informações sobre o que acontece na política para poder votar bem e se aquele cidadão em quem você votou não honrou o seu voto, cobre dele, junte-se, faça uma associação de bairros, seja lá o que for, né, e se manifeste, cobre e dê o troco nas urnas. Eligiane mora em Nova Veneza, aqui em Goiás, e diz o seguinte, qualquer pessoa pode ser honesta até entrar na política e ser eleito. Aí eu concordo com o vereador Tairone, me permita aqui, Eligiane, de dizer o seguinte, a gente não pode generalizar. É claro que muitos políticos não merecem o respeito das pessoas, mas muitos políticos, ao mesmo tempo, também, né, são honestos e merecem esse respeito. Até porque se a gente colocar todo mundo na mesma vala, a gente não vai conseguir encontrar aqueles que são bons e aqueles que merecem um voto. E aí nós vamos deixar todos os ruins tomarem conta do espaço. Verdade. Eligiane ainda tem mais uma opinião sobre a fala do Lula. Diz que é uma ofensa a todos os brasileiros. Agora, sobre essa história de memória, é bom que você acompanhe, por exemplo, os prefeitos atuais que buscam reeleição, se estão sendo bons, se não estão sendo bons, você vai votar neles ou não. Enfim, isso tudo você tem que avaliar agora, enquanto eles estão ainda no cargo. Falando sobre trabalhos de prefeitos, a gente mostra sempre aqui trabalhos de prefeitos, do prefeito de Goiânia e também de outros prefeitos que a gente busca mostrar na região metropolitana. É um trabalho novo que a gente está fazendo dentro da televisão aqui em Goiás, porque ela se concentra muito sobre as coisas só de Goiânia. Verdade, verdade. Então a gente está indo, por exemplo, até Senador Canedo, para ver um dos grandes problemas da cidade é a falta de vagas em CEMEIs. E tem CEMEI pronto para ser inaugurado, mas não é inaugurado e as crianças ficam sem as vagas. Veja. O Elon Fonseca é presidente da Associação dos Moradores do Jardim Canedo, em Senador Canedo. Todos os dias, ele é procurado por mães do município que querem uma vaga em CEMEI para colocar seus filhos. As mães procuram a gente que precisam de vaga em CEMEI, não encontra. A linha 0800 não estava funcionando, agora que está funcionando, eles só marcam para amanhã você vem cá, amanhã você vem aqui, marca para uma data e não cumprem com a data, né? E enquanto isso, vive um caos. Nos CEMEIs já inaugurados, existem problemas. O auditório fica completamente alagado no período de chuva. E, além disso, as crianças têm que conviver com fezes de pombos. Por outro lado, unidades prontas que nunca são inauguradas. Essa, no setor Boa Vista, está sendo construída há 3 anos, de acordo com a Luciana Maciel, que mora bem próximo. Tá aí, que essa creche enrolada, que não sai do papel e tem muitas crianças que tá precisando de vaga e não acha vaga nenhuma em creche. Na falta de alunos, sobra lixo dentro do CEMEI. Uma obra pronta que não serve em nada para a população. 3 anos que ela está aí, parada aí. Eles vêm aqui, dá uma olhadinha aqui, mandam um pessoal vir aqui dar umas organizadas. Depois que organiza, vai embora e só isso que acontece.
Prefeito Misael Oliveira, né? Essa é a reclamação, essa é uma, né, das reclamações da população da sua cidade, da cidade que o senhor dirige, senador Canedo. Quando é que o senhor vai tomar providência? Nós mostramos essa semana, Tairone, outro problema que também é grave, na minha opinião, que é o fato de, na falta de espaço físico para as aulas, o prefeito resolveu improvisar containers para colocar alunos dentro para assistirem aulas. Um absurdo. Um absurdo, até porque a educação deveria ser prioridade em qualquer gestão. E a educação passa pela qualidade dos professores, mas também por uma infraestrutura que dê condição para os alunos terem um bom ensino. Então, um absurdo não investir devidamente em educação em qualquer município brasileiro. Tá, o que o prefeito Misael Oliveira fez neste caso, na minha opinião, é tratar os alunos, as crianças da cidade dele, como se fossem mercadoria. Porque container, carga, como se fossem carga, ou até mesmo lixo, porque às vezes você coloca até lixo mesmo em container. Nilde Alves Silva, morador do residencial Cidade Verde, em Goiânia, ele fala também da redução das férias dos vereadores, que nunca vai reduzir. Eu, inclusive, sou a favor de reduzir para os 30, que é o mesmo período que todo trabalhador tem. Votei a favor disso e, infelizmente, lá na Câmara passa para uma comissão, passa para outra. A gente trabalha para que isso seja aprovado, mas depende da maioria para ser aprovado. Ele também fala sobre, em relação à pergunta, o que um governante pode deixar para a população, pode não, deve deixar para a população. Ele cita o caso de Getúlio Vargas, né, que até hoje é lembrado por causa da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, coisa que fica para sempre. Vamos mostrar também outra cidade para ver como o prefeito Maguito Vilela está tratando a população. Área Saúde. O CAIS Nova Era, em Aparecida de Goiânia, está recebendo bem as pessoas que buscam atendimento? Vamos conferir juntos. Todas essas pessoas estão aguardando atendimento no CAIS Nova Era, em Aparecida de Goiânia. Para elas, a saúde no município não vai bem. A insatisfação é geral. É péssimo. A saúde está péssima aqui da Aparecida. Se uma pessoa falar que a saúde aqui em Aparecida está boa, é um mentiroso. Então, para mim, eu não vou gravar não está péssima. Muita gente para ser atendida e poucos profissionais e mal remunerados, infelizmente. Para mim, tá muito mal, né? Para votar nós serve. E para cuidar de nós não tem valor, nós não serve para eles. Na parte de consultas, a situação também é delicada. Veja a quantidade de pessoas que tinham um horário marcado e estão esperando atendimento. Tem que ter muita paciência, viu? Você já vem já preparado para ter paciência, que senão você nem vem. Se estiver passando mal, você fica mais passando mal. Está uma calamidade pública. Infelizmente, não tem nada bom aqui. Se for depender daqui, a gente vai morrer a qualquer momento. Está aí o prefeito Maguito Vilela, né? A população de Aparecida de Goiânia, o senhor está aí há 7 anos, né? O prefeito Maguito Vilela já está com 7 anos e 1 mês. Nem pode ir para a reeleição. Já Pois está terminando o mandato. 7 anos, não deu conta de resolver problema de asfalto, não deu conta de resolver problema das escolas, não deu conta de resolver problema da saúde. O que a gente vê é só reclamação. Não, e saúde, assim, eu fico até triste comentar uma notícia dessa, porque quantas pessoas que morrem nas filas, quantas pessoas que precisam de um exame, precisam de um tratamento e, infelizmente, o poder público não consegue dar o atendimento devido a essas pessoas, que é o mínimo que elas poderiam ter para ter uma vida digna. A polícia, agora a notícia do dia, a polícia apresentou hoje uma quadrilha que vendia carros roubados através da internet. A ação criminosa foi descoberta no momento da transferência dos documentos. Os 4 homens foram presos em Goiânia e estão sendo acusados de associação para o crime e receptação e venda de veículos roubados. Os irmãos De Leon e Jailson Bernardes da Silva, juntamente com Cristiano da Silva e Rodrigo da Silva Batista, falsificavam placas, documentos e etiquetas de carros roubados, que eram anunciados pela internet em sites de vendas. O que chama a atenção da polícia é que uma caminhonete roubada no Pará em dezembro passou sem problemas por uma vistoria no Detran em Goiás. Vai ser investigado sim de que forma procedeu essa vistoria lá no órgão responsável, mas não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu outras vezes, é raro acontecer, mas já aconteceu outras vezes. E será investigado da forma que ocorreu essa vistoria. O caso continua sendo investigado, já que a polícia acredita no envolvimento de outras pessoas com a quadrilha.
está em investigação ainda, a gente não pode divulgar para não atrapalhar as diligências, mas acreditamos que tem mais pessoas envolvidas sim. Pois é, como é que isso passa, né, pela vistoria do Detran? Eu aproveito para fazer um convite aqui ao presidente do Detran, o novo presidente do Detran, para que ele venha dar essa resposta, para que ele venha explicar por que isso aconteceu. Se aconteceu uma vez, pode acontecer outras, porque a informação que a gente tem através da produção da TV Brasil Central é de que o Detran ainda não tinha se posicionado sobre esse caso. Então, presidente do Detran, assessoria de imprensa do Detran, por favor, faço o convite ao presidente do Detran para vir ao programa para esclarecer essa situação, porque as pessoas têm que ter segurança em relação ao trabalho que ele desempenha, que ele desenvolve. Vamos lá, segurança é o que anda faltando para quem passa pelos viadutos da Avenida 85, né? Tanto aquele da T63 quanto da Avenida D, ali na Praça do Ratinho. Nós fomos até lá conferir mais uma vez esse descaso, prefeito Paulo Garcia. Mas nem isso o senhor vai fazer, prefeito Paulo Garcia, colocar as placas para que elas, pelo menos, não caiam na cabeça das pessoas? Que coisa vergonhosa. Vamos até lá. Quem passa pelos viadutos da Avenida 85 já sabe que eles estão literalmente caindo os pedaços. Precisa de mais atenção, porque tá perigoso os buracos, as placas que estão caindo, né? As pessoas passam, carro, moto, perigoso sair, né? Pegar em alguém e machucar fica pior, né? Tem hora que a gente passa debaixo desse viaduto, placa, muita coisa pode cair em cima da gente. Os dois viadutos sofrem com a falta de manutenção. Nesse, nas avenidas 85 e D, várias placas da estrutura estão se soltando, dentro do viaduto e na parte superior. Já é possível ver também ferrugem na estrutura metálica de proteção. Nas avenidas 85 e T63, a situação está ainda pior. O local se tornou um dormitório de pessoas em situação de rua. O viaduto está cheio de manchas de infiltrações e a água fica pingando o tempo todo. E por falar em água, veja a situação do que deveria ser um chafariz. Água suja e parada. Ambiente ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A dona Risonete Cosme, que mora bem próximo ao viaduto, está preocupada. Isso daí é uma morada, né? Para o mosquito da dengue. Então não é novidade nenhuma se Goiânia está sendo um índice grande. Porque se aqui no centro está assim, imagina na periferia. Na parte externa e interna do viaduto, as placas da estrutura estão soltas nos dois sentidos, oferecendo risco a quem passa por aqui. Algumas se encontram soltas, né? A gente passa aqui no dia a dia, a gente vê isso. Então, para ter uma queda em cima de um carro, em cima de um motociclista, alguma coisa que está passando provocar um acidente, é questão de tempo, inclusive, eu acho. Esse vento está muito forte, né? Aquelas tem onde o pessoal já bateu. Com certeza ali, se der um vento mais forte, arranca aquelas ali, é perigoso provocar um acidente, o cara vai desviar alguma coisa. Total abandono, né? Toda vez a gente passa aqui, a gente tem a sensação que de fato está esquecido, né? Se cair em cima de um carro, de um motoqueiro, isso aí vai causar um acidente terrível. Aí embaixo aí mesmo, tem uma placa que o ônibus amassou ali, tá facinho de soltar e é outra bagunça, né? Tem que tá feio. O prefeito nós temos que tomar uma vergonha. Tem que concordar com o senhor, definiu bem, né? Está uma verdadeira bagunça. E bagunça pior é o prefeito Paulo Garcia se engajar numa campanha de combate à dengue e permitir que ele próprio, que a prefeitura, através daquela água parada, contribua como criador do mosquito da dengue. Paulo... Aí eu já falo com o vereador, não vou falar com o jornalista, não, com o vereador Tairon de Martino. Você tem a obrigação de fiscalizar o prefeito. Então, e aí? E eu vou falar duas coisas. Primeiro, eu não vou só comentar o fato agora, não. Eu vou lembrar quem fez a obra. Porque, por exemplo, essa obra, ela deveria ter sido planejada já sabendo dos problemas que poderia causar. Precisava ter aquelas placas ali, não tinha outra tecnologia com o cimento ou de outra forma para que aquela placa depois não desse o problema de manutenção que dá hoje. Precisava daquele espelho d'água, não precisava ser uma coisa ali de jardim, de coisa de plantas, que não tinha aquele espelho d'água. Não existia caso de dengue naquela época. O problema é que foi feito, e agora? Então, mas é isso que eu, assim, lá atrás a gente percebe que existe essa falta de planejamento. Agora, a gente tem cobrado muito da prefeitura. Por exemplo, hoje, do mesmo jeito que eu cobro nessa questão da dengue, e vou ligar amanhã para o presidente da Comur para resolver mais uma vez, porque isso aí já é um caso histórico lá do viaduto da T63. Hoje eu visitei vários bairros para ver o tanto de buraco na cidade e que a prefeitura não resolve. Ou seja, a gente cobra, mas aí o executivo também precisa fazer, Paulo. Executivo? Municipal.
que é o prefeito da cidade. Ah, sim. Vamos direto ao assunto, então. Isso, o prefeito Paulo Garcia. Seu amigo ainda? Na verdade, assim, eu acho que eu respeito como ser humano, como pessoa, como eu respeito qualquer pessoa. Agora, politicamente, no momento em que eu votei contra o aumento abusivo do IPTU e o PT fez o que fez comigo, não dá para eu ter relação política com essas pessoas. Deixa eu registrar aqui o WhatsApp do Evaristo Anania de Paula, lá de Jataí. Ele diz o seguinte: boa noite, conterrâneo. Boa noite, né? Você é paulista. Ele está dizendo aqui que eu sou de Bebedouro, ali no nordeste de São Paulo, e ele, noroeste, aliás, de São Paulo, e ele é de Barreto, cidade vizinha, e diz que é amigo do Cassim Zaiden, grande jornalista Cassim Zaiden. Ele diz o seguinte: Lula, no mínimo, cometeu uma heresia ao tentar se sobrepor a instituições como Polícia Federal, Ministério Público, Igreja Católica, Evangélica, etc. Se estivéssemos no tempo das cruzadas, certamente ele morreria queimado ou apedrejado em praça pública. Tem mais e-mails que vem aqui, mais WhatsApp. Margarete, o Lula é tão honesto que a família dele está rica. Interessante, falam, e eu estou registrando apenas o que o povo fala, e Lula sabe que falam isso, Lulinha sabe disso também. Só que ainda não conseguiram chegar até... mas está investigando. Até a origem. Inclusive a questão da venda aí de medidas provisórias é favorecida por essa questão aí de compra de carro. E a Margarete diz que é de Pinheiros, lá no Espírito Santo, grande estado do Espírito Santo. Obrigado pela participação, Margarete. Também outro telespectador dizendo que faz muito tempo que o Lula esqueceu qual o significado da palavra honesta. Talvez aí a razão da frase, ele não se identificou. Outro que diz que é o Otávio Borges, mora em Anápolis, um bairro nobre, bem servido de infraestrutura, mas tem uma pequena chácara na periferia que está totalmente abandonada. Otávio e outros telespectadores de Anápolis também, se tiverem alguma informação, alguma solicitação, usem o nosso WhatsApp 8200-3223, mande a sua sugestão de pauta que nós vamos até aí para atender a sua solicitação. Que pena, né? Tem tanta opinião. Achei uma aqui que eu estava procurando, José Augusto Residencial Buena Vista. 15 segundinhos. Pede para o senhor Tairone comentar como jornalista. O senhor saiu de um partido, está em outro, cuidado para não puxar a sardinha. Lembre-se, o senhor esteve lá em campanha 4 anos atrás, junto com o Paulo Garcia. Então, e não só eu, quantas pessoas estiveram em campanha, pediram voto e votaram no Paulo Garcia e que estão decepcionados e não votariam novamente. Tairone, obrigado por ter vindo. Boa noite. Eu que agradeço e parabéns para esse novo formato de programa que eu achei que foi espetacular. Boa noite. Legal. A você. E você, jornalista, vai voltar mais vezes como convidado. Peço desculpa ao telespectador, não deu tempo, infelizmente, de ler tantas mensagens, mas a gente vai fazer tudo para poder fazer isso na próxima edição, tá bem? É que hoje teve 5 minutos de horário político. Obrigado pela audiência. Fique agora com o Jornal da Cultura. Boa noite.